Que bom que a gente pode ter um tempo assim precioso de adoração, né? Genuína adoração. Obrigado mais uma vez, Rafael, Bruno e Wellington. Bom, disse para vocês que ia ter uma reflexão hoje aqui a partir da vida de Lia, mas deixa eu fazer uma pequena introdução para a gente chegar lá em Lia, capítulo 29 de Gênesis e 30. Especificamente é o grosso da história de Lia. Mas queria começar dizendo coisas que talvez digam respeito ou dizem respeito a você, que está vivendo tantos anos à frente, tantos anos depois dessa experiência que teve Lia. Uma das maiores razões para o que eu chamaria de encavernamento, para a depressão, é o fato da pessoa não se sentir amada, não se sentir aceita, não se sentir compreendida. Uma das maiores dores que o ser humano experimenta é a dor da rejeição, a dor da marginalização, a dor da indiferença, a dor do você não faz diferença, você não importa, você não faz falta, na verdade você atrapalha. Por que isso? Porque Deus nos fez seres relacionais, Deus nos fez pessoas que precisam de pessoas para compartilhar sentimentos, para compartilhar ideias, para compartilhar tempo, para compartilhar vida. O ser humano, portanto, é profundamente ligado a essas questões da afetividade. Desde o princípio, desde o início, a formação é assim, ele é gerado em um ventre e depois precisa de um colo, precisa de um seio, precisa ser amamentado, afagado, cuidado. Foi Deus que dotou a gente com essas necessidades, mas também com essas habilidades. Nós precisamos receber amor, carinho, afeição, e ao mesmo tempo somos e fomos capacitados para nos relacionar oferecendo as mesmas coisas das quais nós necessitamos. É um mistério lindo, né? E quando isso funciona, maravilha das maravilhas. Mas é uma pena que tenha havido aquela avaria, já vimos isso aqui também, em cultos do JA, em lives aqui do JA, quando os nossos primeiros pais decidiram estabelecer conexões equivocadas para a satisfação de suas necessidades primárias no que diz respeito à afetividade. Desde então, é muito comum a gente desejar mais do que necessitamos e oferecermos menos do que podemos e que devemos. Não sei se você já reparou que a maioria dos conflitos entre as pessoas girem em torno disso. As pessoas exigem mais do que precisam e entregam menos do que devem. O resultado não é bom e acaba sendo um efeito cascata, tipo dominó, porque uma relação afetiva mal resolvida acaba gerando outras e mais outras e mais outras. E a sociedade se torna isso que nós conhecemos. Ou seja, pessoas desesperadas por amor e aceitação, ferindo outras pessoas igualmente desesperadas pela falta de amor e pelo convencimento com relação à impossibilidade de amar. Nós explicamos normalmente nossas atitudes extremamente egoístas da forma mais simplista e infeliz. Se eu não recebo, também não dou. Mas é preciso entender que existe um outro princípio que pode e deve reger as relações interpessoais. E ele é revolucionário, é libertador, né? E traz saúde para os nossos relacionamentos. É o princípio que ensina o genuíno cristianismo que Jesus deixou para nós, né? Antes de receber, a gente deve dar. Na verdade, é uma proatividade. E nos relacionamentos, às vezes, optamos pela reatividade, uma reação. Jesus disse: o que você quer que as pessoas façam a você, faça você a elas. Tome a iniciativa. Quer ser amado? Ame, entregue para poder receber. Quando a gente desvia o nosso foco de nós mesmos, não numa autonegação burra, mas numa doação inteligente, nós enxergamos possibilidades grandiosas para experimentarmos, não apenas conhecermos o verdadeiro amor. Porque amar de verdade está mais ligado a dar
do que receber. Amar de verdade não está relacionado a receber para depois dar. Isso está claro nas Escrituras. E eis aí um outro grande mistério. Eu e você podemos dar amor mesmo sem ter recebido amor. Você pode amar mesmo não tendo sido amado. Esse, como eu disse, é um princípio libertário e revolucionador. Talvez você esteja aí descabelando, perguntando como isso é possível, como posso amar sem ser amado, como posso esperar um relacionamento saudável se minhas necessidades afetivas nunca foram satisfatoriamente atendidas. De verdade, eu não conheço a sua história, mas o Senhor Jesus certamente conhece a sua história melhor do que você mesmo. E ninguém mais do que Jesus conhece também a rejeição, o desamor, o ódio, o desprezo, a incompreensão, a dor por ter sido rejeitado. Leia os evangelhos. Ele foi rejeitado. Ele disse, eu vim para os que eram meus. Na verdade, no evangelho de João, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. No entanto, ninguém amou mais do que ele, ninguém aceitou mais do que ele, ninguém compreendeu mais do que ele, ninguém se aproximou dos desgraçados mais do que ele, ninguém perdoou mais do que ele, a despeito de não ter sido aceito, a despeito de não ter sido amado, a despeito de ter sido rejeitado. Por isso ele é a autoridade máxima para nos dizer que devemos exigir menos e doar mais nas nossas relações de afetividade. E aí quero entrar então um pouquinho na história de Lia. Essa mulher conheceu de perto o desprezo, a preterição, a rejeição por aquilo que era por fora. Ser rejeitado pela casca é sempre muito cruel, muito cruel. E isso provoca feridas que normalmente são carregadas, levadas por uma vida inteira. Eu vou ler aqui um trechinho do capítulo 29 de Gênesis, versículos 21 até 30. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão os homens do lugar e deu um banquete. Para ser serva de Lia, à noite conduziu a Lia, versículo 23, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Continuou servindo a Labão por outros 7 anos. História cabulosa, né? Sinistra. Não consigo entender assim muito bem, mas é o que está escrito aqui na Bíblia. Lia era a prima esposa que se tornou também cunhada de Jacó. Ela era muito menos formosa do que sua irmã Raquel. Os moços tinham os olhos esticados para Raquel, ao passo que Lia era sempre preterida. Isso lhe soa familiar? Você já foi preterido ou preterida por ser menos bonita ou menos bonita? Menos inteligente? Menos talentoso, menos talentosa? Talvez você consiga entender bem o coração de Lia, sua dor, suas lágrimas escondidas, seus rancores a endurecer as paredes do seu coração, sua esperança a adoecer ainda mais a cada novo dia. A história de Lia começou a ter uma reviravolta no dia do casamento da sua irmã. O texto que a gente leu, eu não imagino que tenha sido o que ela sonhara, mas seu pai ordenou que ela fosse para a noite de núpcias em lugar de sua bela irmã Raquel. Eu fico pensando, como é que Jacó não descobriu isso? Será que ele estava chapado o suficiente para não saber que era Lia e não Raquel?
Mas está escrito aqui, no outro dia ele viu que não era Raquel e que era Lia. Isso é inconcebível para a nossa cultura, mas não para aquela. Labão, o pai, estava enganado ao pensar que os problemas de Lia estariam resolvidos com aquela brilhante decisão tomada por ele. Ou seja, você não vai ficar sem casamento, filha. Hoje eu vou entregar você para Jacó. Ele está pensando que vai me enganar? Ele está enganado. Então você se apronte, se perfume, porque você vai para a cama da sua irmã. Imagina a reação dessa mulher, a reação dessa moça, sendo colocada como uma moeda, como uma mercadoria na cama de alguém. A vida dela estava prestes a ser envolvida por uma interminável série de conflitos com a sua irmã. O que nós lemos aqui é que a primeira manhã que se seguiu à noite de núpcias foi traumática para Lia. Jacó procurou Labão, seu tio sogro, indignado por ter sido ludibriado. Alguém pode dizer que Jacó estava certo, afinal de contas, ele não podia ter sido enganado desse jeito, mas e Lia? Você já imaginou o que sentiu essa moça? Ouvir em alto e bom som, diante de outras pessoas, ainda no meio da festa, mais uma vez, que a sua irmã era melhor do que ela, mais bonita do que ela, mais formosa do que ela, mais preferida do que ela, era tudo que certamente Lia não desejava ouvir. Jacó estava dizendo, eu não quero esta, eu não trabalhei por esta, eu não desejo esta, eu não gosto desta, eu quero aquela. Na frente de Lia. Mais uma vez, o pai não resolveu o problema de Lia. Ao contrário, potencializou, intensificou seu problema, sua dor, sua angústia, seus traumas. Ele dá a Raquel também a Jacó por esposa. Isso foi o pontapé inicial para a divisão de uma família ainda no nascedor. Só que Jacó foi um pouquinho mais esperto dessa vez. Eu fico pensando assim, ele trabalhou 7 anos para receber Raquel por esposa. Não recebeu. Agora Labão disse, mais 7 anos e eu te dou Raquel. Ele disse, ok, só que primeiro foi consórcio, agora eu quero financiamento. Primeiro eu esperei pagar 7 anos de prestação. Agora não, agora eu financio e já pego de uma vez. Ele foi um pouquinho mais esperto, né? Mas Labão, achando que estava resolvendo um problema, não pensou em sua filha Lia mais uma vez. Raquel tratou de assumir o lugar de primeira esposa. Jacó nunca escondeu suas preferências por ela. Leia a sequência da história que você vai entender bem o que eu estou falando. E Lia? Bem, Lia era um apêndice, um estorvo, um equívoco, um erro. Já se sentiu assim alguma vez na vida? Tem se sentido assim hoje? Como um equívoco, um apêndice? Alguém totalmente dispensável? Tudo isso aos olhos de Jacó e Raquel. Aos olhos de Deus, Lia era gente, com sentimentos, com emoções, com necessidades e potencialidades afetivas, com sensibilidades. Lia era gente assim como seu primo, esposo, cunhado e sua irmã. Versículo 31 do texto que a gente leu, tem uma frase espetacular que faz parte da narrativa da história de Lia. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Deus concedeu a Lia o que ele mesmo negara a Raquel, filhos. Nada era mais importante para uma mulher casada naquele tempo do que ter filhos. Os tempos mudaram, né? Hoje nem toda mulher que casa quer ter filho, muito pelo contrário. Enquanto a bela, preferida e envaidecida Raquel contava com a atenção máxima de Jacó, Lia contava com o favor de Deus. Enquanto Raquel se desesperava com sua esterilidade, Lia ia tendo um filho após o outro. Essa história me ensina que o desprezo e a rejeição por parte das pessoas, por mais doído que seja, não representa o fim para ninguém. Não representa o seu fim. Há um Deus no céu que vê e conhece nossas dores. O desejo dele é que os desterrados sejam aceitos, os desamados sejam amados, os marginalizados sejam aproximados, os preteridos sejam abraçados.
Ele quer nos ensinar que nas relações afetivas é muito mais importante dar do que exigir recebimento. Lia estava exigindo o que Jacó estava negando. E Deus estava mostrando para ela que era possível ela doar, ela dar, ela entregar, a despeito de não estar recebendo. Lia entendeu, a certa altura da sua caminhada, que não adiantava exigir alguma coisa. Ela teria que aprender que suas necessidades afetivas seriam supridas na mesma proporção que decidisse se doar. A história dessa família nos mostra que, aparentemente, Raquel aprendeu este princípio, um pouquinho adiante na caminhada. Eu desejo a você, 5 de setembro de 2020, um tempo novo, fora da caverna. Aprenda a exigir menos, por mais necessidade que você tenha. Aprenda a doar mais, por mais que você se julgue incapaz disso. Por mais que tenham feito você acreditar que você não tem o que doar. Comece hoje mesmo, a doar mais. Envie uma mensagem para alguém, uma mensagem de encorajamento. Por mais que você precise de encorajamento, encoraje alguém. Simplesmente dê, simplesmente entregue. Não espere retorno, apenas entregue. Eu estou falando que você pode experimentar uma doação não doentia, eu estou falando do ponto de vista saudável. Não é se subjugar, é se doar, sabendo que somos não represas, somos escoadouros. Sempre que sai, tem mais. Você será assistido e suprido pelo Senhor Jesus em suas carências. Seu depósito será renovado por Ele sempre que você se dispuser a entregar, doar, amar, aceitar, receber e perdoar. E que Ele te abençoe, que você seja mais doador e menos exigente, em nome de Jesus.